Muito bem, a nossa conversa continua no horário do meio-dia aqui no TVC News para falar agora com quem é proprietário de terrenos em Camboriú. São 5.000 terrenos baldios. Para trazer informações sobre um decreto que foi assinado pelo prefeito Leonel Pavan nesta semana, está conosco a secretária de Planejamento, a Marcela Eleutério, para explicar o que vai ser feito daqui para frente e o que diz esse decreto. Boa tarde, engenheira Marcela, secretária, é um prazer te receber. Boa tarde, Saul. Fico muito feliz de vocês abrirem as portas para nós virmos hoje conversar com a população de Camboriú sobre o decreto assinado pelo prefeito Leonel Pavan. Ele assinou no dia 20 de janeiro e fico feliz porque ele é um grande entusiasta em relação à limpeza da cidade. Ele que vem implantando essa ideia na população. Uma cidade limpa, uma cidade feliz, como a gente tem o slogan, E a ideia é que esteja atrativa para os moradores, para os investidores e que isso seja uma cultura para Camboriú. Secretária, o que diz o decreto e o que terão que fazer os proprietários desses terrenos baldios? Então, esse é o decreto 4797 de 2026, o prefeito Leonel Pavan assinou no dia 20 de janeiro. E pensando na limpeza dos terrenos, na conservação das calçadas e na necessidade de atender à lei quanto ao cercamento dos terrenos, nós resolvemos fazer uma notificação geral através desse decreto para que todos os moradores sejam cientificados sobre essa necessidade de cumprir a lei. Então, o decreto ele entra em vigência no dia 10 de fevereiro, mas nós já estamos anunciando ele e já foi publicado no Diário Oficial para que ninguém diga lá na frente que não estava sabendo. Então, até o dia 20 de fevereiro, esse é o prazo final para que todos os moradores que estejam com seu terreno com mato alto ou placas de publicidade em postes públicos ou no patrimônio público, sem cercamento e com calçadas com entulhos, que façam essa limpeza. Caso não seja feita, a Prefeitura vai poder aplicar as sanções da lei. Certo. Quais são essas sanções, secretária? Então, as sanções elas começam pela aplicação de multa, que ela é no valor de 60 UFM, esse valor é reajustado mensalmente, hoje equivale a R$ 2.940. Após essa aplicação da multa, a Prefeitura pode entrar com um maquinário próprio, então a gente está fazendo um processo licitatório para contratar uma empresa que vai ficar especificamente para a limpeza desses terrenos, ao longo de todo um ano. E após isso, a gente realiza a limpeza e o valor é estipulado por lei quanto a gente pode cobrar do munícipe em relação a essa limpeza. Então, seria a multa e mais o valor estipulado para a limpeza. Bom, no decreto também tem uma citação que é com relação às calçadas. Qual é a obrigação a partir desse decreto, ou seja, até o dia 20 tem para regularizar tudo isso? As calçadas têm que fazer exatamente o que esses proprietários? A lei que trata da limpeza dos terrenos, ela pede a conservação da calçada. Então, se tiver entulho e mato alto, precisa estar de acordo. Porém, Saul, é muito bom a gente incentivar também a população que nós temos uma outra lei que ela proporciona isenção no IPTU para aqueles que executarem a calçada no padrão do município, que é com concreto armado, estampado, calçada acessível. Então, também já é bom, quem tiver condições, além de realizar a limpeza, também já executar a calçada no seu padrão e solicitar isenção no IPTU. Tá. Você falou aí sobre a multa, A multa em caso de não obedecer o que diz o decreto. E se vocês limparem os terrenos, o proprietário é quem vai pagar? Como é que vai funcionar a cobrança, já que alguns desses proprietários, inclusive, não moram aqui? Exatamente, justamente essa é a nossa preocupação. Muitas pessoas têm terrenos em Camboriú, mas não são moradores. Então, a Prefeitura realiza a limpeza, o valor que for pago à empresa vai ser cobrado do contribuinte. E aí esse valor vai para a inscrição imobiliária, para o IPTU. Certo. Vai acontecer algum tipo de comunicado específico para esses proprietários de terreno via e-mail ou WhatsApp? Isso porque a gente está vendo que tem uma série de golpes acontecendo em andamento, E daqui a pouco essas quadrilhas podem, de forma digital, querer fraudar alguma coisa relacionada justamente a esse decreto, porque envolve custos, Verdade, muito interessante teu comentário, Saul, porque existe sim essa possibilidade. Hoje nós já lidamos com esse tipo de situação. Nesse primeiro momento, o decreto é uma notificação geral, mas quando for a aplicação da multa, o contribuinte também é informado, seja por notificação presencial ou por AR, via correio. Bom, vamos aproveitar então, secretária, já que estamos em centenas de lares aqui do município de Camboriú, da nossa região, mas principalmente de Camboriú, que é o caso que nós estamos tratando aqui. Eu gostaria que você reforçasse então o que acontece em caso de não cumprimento do decreto e o que precisa ser feito até o dia 20.
Então, em resumo, Saul, até dia 20 de fevereiro, todos os possuidores de terrenos em Camboriú que não estejam construídos, que sejam baldios, precisam realizar a sua limpeza, né? Isso agora já é uma notificação geral. Caso isso não aconteça, a Prefeitura tem a liberdade, através de lei, de aplicar a multa, realizar a limpeza e depois cobrar do munícipe. É muito importante também, Saul, falar que a Prefeitura também vai fazer o seu dever de casa. Hoje nós temos cerca de 200 imóveis que não estão construídos e que pertencem ao município, que também serão limpos, cercados e também identificados com uma placa. Essa vai ser uma ação em conjunto com a Secretaria de Administração. Tá. Caso de entulhos, né, aqueles entulhos famosos nas calçadas, é interessante que o proprietário do terreno execute a limpeza. É uma multa diferenciada com relação a muros, com relação às calçadas e com relação à limpeza do terreno? Sim, a lei prevê um percentual quando é só a limpeza do terreno e outro quando é recolhimento de entulhos. Não vou te dizer agora, porque depende do volume o que vai ser recolhido, né? Então, mas é tudo conforme o FM, que é o valor mensal da Prefeitura. Tá certo, secretária Marcela Eleutério. O cronograma de recolhimento de entulhos, isso aí é a Secretaria de Obras ou vocês do Planejamento sabem sobre essa informação? Não, é justamente com a Secretaria de Obras, tem um cronograma que é publicado semanalmente no Instagram da Prefeitura, mas se algum contribuinte quiser entrar em contato com a Secretaria de Planejamento, a gente também disponibiliza esse cronograma. Tá certo. Naquela semana do dia 20, você volta aqui para nós lembrarmos, o proprietário de terreno baldio, precisa fazer a limpeza. E aí, naquela semana do dia 20, que é o prazo final, você vem aqui novamente para chamarmos a atenção, porque ainda tem aí alguns dias, para a pessoa poder se adequar. Dia 20 termina o prazo, aí sim as multas poderão ser aplicadas. Muito obrigado, secretária. Volto sim, Saul. Quero aqui destacar que a ideia não é penalizar a população, e sim que o nosso município esteja em ordem. Então, precisamos desse apoio e me coloco à disposição para qualquer contribuinte que tiver alguma dúvida. Tá certo. Muito obrigado, Obrigada. Secretária Marcela Eleutério. A gente vai fazer não vamos fazer o intervalo agora, não. O intervalo é depois. Antes, vamos saber exatamente qual o nome da empresa, a empresa que ganhou a licitação para realizar as obras do terceiro trecho da Avenida Martin Luther. As obras do trecho 3 da Avenida Martin Luther, que se estenderá da Avenida das Gaivotas, no bairro Ariribá, até a divisa com Itajaí, já tem a empresa responsável pela obra definida. A gente está bastante adiantado nessa etapa, né? A licitação já correu, já temos a empresa vencedora, já entramos em contato, os nossos técnicos com a empresa, e a previsão aproximadamente é final de abril. A obra está dando o start, né, que está iniciando naquele trecho ali. Primeiramente, o trecho será da Avenida João de Barros até a Arapongas. Esse é o primeiro trecho que vai ser executado. Previsão até o final do ano. Esse trecho aí, aproximadamente 12 meses. As obras do prolongamento somam mais de 30 milhões de reais em investimentos, dos quais 18 milhões de reais são provenientes do governo do estado. Além disso, o município irá aplicar mais de 70 milhões de reais em desapropriações. A Avenida Martin Luther, que é uma das principais vias da cidade, teve o trecho 2 finalizado e entregue à comunidade em julho do ano passado. Muito bem, a gente continua. A Bianca Robles está novamente aqui na tela da TVC para trazer informações. Bianca Robles, vamos lá, diga aí o assunto, por favor. Todos queremos te ouvir nessa sexta-feira. Pois é, Saul, a Prefeitura de Balneário Camboriú notificou as duas empresas vencedoras das licitações responsáveis pelas reformas de cobertura e também instalação elétrica de 7 núcleos de educação infantil e 6 centros educacionais da cidade. A empresa responsável pela reforma nos NEIs recebeu 2 notificações por questão de morosidade, então, na realização das obras. Ela recebeu a primeira notificação no dia 13 de janeiro, onde a equipe técnica de avaliação e também de fiscalização identificou um ritmo lento na execução das obras e, por isso, recebeu a primeira notificação nas instalações elétricas que estavam sendo realizadas nas creches. Já a segunda notificação aconteceu no dia 16 de janeiro, onde
foi então constatado pela empresa que houve problemas relacionados à empresa de fiscalização, a equipe de fiscalização constatou problema sobre a reforma feita pela empresa que causou danos ao mobiliário da escola por questões também de infiltração. Então a empresa recebeu essa segunda notificação. Esta mesma empresa é responsável pela obra, pela reforma em 2 lotes da licitação referente aos centros educacionais do município. E por conta, então, do atraso nas obras das creches e por também falta de funcionário, essa empresa não realizou ainda as obras nesses 2 lotes, iniciou apenas em um. E por isso, então, ela também está recebendo essas notificações. A outra empresa, que é responsável também pela reforma em centros educacionais, recebeu uma notificação porque ela já devia ter concluído questões ali de 50% da obra e ela não chegou nem perto ali dos 20% das obras concluídas. Então as empresas foram notificadas por essa morosidade, por essa demora na realização das obras de acordo com o cronograma que foi estabelecido juntamente com a prefeitura. E por conta dessas notificações, caso continue sendo toda essa morosidade nas questões da realização das obras, a empresa então abre a possibilidade da abertura de processo de penalização e eventual rescisão conforme as cláusulas contratuais com a prefeitura. Saúl. Tá certo, Bianca, daqui a pouco você retorna. E olha, a prefeitura tá certa, tem que cobrar mesmo. Muito obrigado, até daqui a pouco. Muito obrigada, Saúl, e até daqui a pouco com mais informações para vocês. Tá certo. Olha, a gente faz o intervalo agora e depois do intervalo o governador Jorginho Melo sancionou a lei que proíbe a utilização de cotas no ensino superior do estado. A previsão do tempo e o comentário político de Joel Rosa.